Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor Jesus Cristo nos deu uma ordem direta. Ele disse, através da vida de um irmão, que nós deveríamos compartilhar com as pessoas sobre o nosso amor por Ele. E isso é tremendo, irmãos, porque avivamentos que aconteceram na história começaram assim. Pessoas ouvindo do amor que outras pessoas tinham por Jesus foram avivadas. Era como uma corrente de fogo que ia contagiando os corações. E eu gostaria então de compartilhar com vocês o versículo que está lá no Evangelho de João, capítulo 17, é o de número 26, que diz assim: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Aqui é a oração do Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando com o Pai e ele disse que além de nos fazer conhecer o nome do Pai, ele nos faria conhecer mais. Ele nos faria conhecer do amor que o Pai tem pelo Filho e nos daria da sua presença na nossa vida. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Então, meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho daquilo que eu recebi dentro do meu coração por todos esses anos que tenho caminhado com Cristo. Eu comecei a buscar comunhão com o Senhor Jesus Cristo ali por volta do ano de 2011. Eu já conhecia Jesus de ouvir falar, conhecia as palavras da Bíblia, mais de maneira teórica, mais de maneira decorada, né? Mas eu não sabia o que era comunhão com Jesus. Então, a partir daquele momento, Deus usou a vida de uma pessoa para ministrar ao meu coração sobre buscar comunhão com Ele, buscar Jesus todos os dias, lendo a palavra, orando. E isso aconteceu na minha vida e isso trouxe para mim um relacionamento pessoal com o meu Salvador. Ele se tornou um grande amigo meu. E com o passar dos anos, meus irmãos, eu fui tendo muitas experiências com o Senhor Jesus Cristo. Experiências como ouvir a sua voz, sentir a sua presença, ser guiada por Ele, né? Ele colocava coisas no meu coração, até ser usada por Jesus para falar com pessoas, né? Falar coisas que eu mesma não sabia, mas Ele sabia. Experiências gloriosas. E assim eu fui aprendendo a confiar, a descansar, a entregar tudo a Ele. Fui aprendendo também com essas experiências o que eu poderia contar com Ele. E cada experiência eu fui aprendendo que eu podia contar, olha, nessa coisa, você pode contar comigo naquela coisa. E assim, juntando estas experiências, eu pude aprender a descansar, a confiar nele. Porque eu realmente podia falar sobre tudo com ele. Eu realmente podia entregar todas as situações para ele. Jesus é o meu amigo pessoal. Eu converso com ele durante o dia sobre coisas pequenas e sobre coisas grandes também. Quando estou enfrentando dificuldades, eu converso com ele primeiro,
Quando meu coração está triste por alguma razão, eu converso com Ele primeiro. Quando tenho vontade de chorar, eu choro com Ele. Quando eu preciso desabafar, é primeiro com Ele que eu vou fazer isso. Quando eu preciso de socorro, é com Ele que eu vou falar. Tem situações que a gente gostaria de ajudar pessoas, né, com as nossas próprias mãos, mas que muitas vezes não há essa possibilidade, ou por causa de distância, ou por causa de falta de condição, enfim. Essas situações também acontecem e eu falo com Jesus: Jesus, ajuda essa pessoa, Senhor. Eu converso com ele sobre a situação e ele vai e ajuda. Esse é o meu Senhor. Esse é Jesus Cristo, aquele que é meu amigo pessoal. Eu converso com ele de manhã ao acordar. Ele está no meu primeiro pensamento, mas ele também está no restante do dia. Ele está enquanto eu dou aula, né, que é o meu trabalho. Ele está enquanto eu estou fazendo as minhas tarefas. Quando eu estou ali trabalhando, lavando uma louça, fazendo uma comida, eu estou falando com ele tanto sobre coisas grandes, como na intercessão pela igreja, como quanto sobre coisas pequenas, como coisas ali do meu dia a dia, ou porque de repente eu tô com uma dor de cabeça, ou porque de repente tá chegando uma chuva forte. Enfim, todas as coisas eu sei que eu posso colocar diante dele, porque ele é meu amigo pessoal. E é claro que ele tem o poder sobre todas as coisas. Nestes anos todos eu aprendi que ele quer que eu vá a ele. Ele quer que eu confie a ele as situações. É por isso que eu não vejo problema em levar a ele coisas grandes e pequenas, porque o meu Senhor, o meu amigo, quer isso. Ele é um verdadeiro amigo, ele é um verdadeiro amparo e ele não se importa de que levemos a ele coisas grandes ou pequenas. Outra coisa que eu preciso aqui falar um pouquinho também é sobre tudo aquilo que ele construiu na minha vida ao longo desses anos. Nesses 14 anos de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ele me ajudou no sentido de arrumar coisas na minha vida, né? Arrumar aquilo que havia quebrado dentro de mim de alguma forma. Aquilo que as trevas tinha desestruturado dentro de mim, aquilo que o mundo tinha me ensinado de uma maneira diferente da maneira de Cristo. Ele foi consertando estas coisas ao longo do tempo. Então, eu posso dizer a vocês vários testemunhos que o Senhor Jesus Cristo me deu ao longo desse tempo de ter me ensinado as coisas. É claro que a gente precisa ir a Ele, buscar crescer em Cristo, né? E a gente também precisa colocar o nosso coração disponível para Ele. Porque se a gente for até Cristo e dizer para Ele, me ensina, Jesus, Ele vai falar. E depois a gente não obedecer, significa que você não vai subir aquele degrau. Você não vai crescer em Cristo Jesus. Então, é uma via de mão dupla. Não estou querendo dizer aqui que eu tenho alguma glória nisso, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que a gente não pode apenas ter a necessidade, a sede de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo e não cumprir quando Ele falar. Né? Nós precisamos ouvir e nos colocar na posição de obediência. E é assim que a gente vai recebendo mais da parte de Cristo. Amém?
É muito especial para mim também quando ele fala comigo, né? Eu quero citar aqui algumas maneiras que o Senhor Jesus Cristo fala comigo. Ele, muitas vezes, em situações difíceis que eu tô passando na minha vida, ele me traz sonhos que me consolam, que me dizem que eu tô no caminho certo, ou que me dão esperança, dizendo assim, Cibele, você vai chegar lá, né? Sonhos que têm esse significado. Outras vezes, eu sinto o Espírito Santo me chamando para ler e reler um texto determinado. Isso aconteceu ontem mesmo comigo. Senti o Espírito Santo me chamando para ler Efésios 6. E eu li 2 vezes, e na segunda vez, um versículo que estava ali no texto, ele falou comigo. Depois eu vou trazer esse devocional para vocês. Mas é tão tremendo quando a gente percebe o Senhor Jesus Cristo falando com a gente. Outras vezes, eu me coloco de joelhos, vou orar, vou pedir uma direção para o Senhor Jesus Cristo, converso com Ele sobre uma situação e de repente eu me levanto, começo a fazer as minhas coisas e vem aquela voz no meu coração dizendo para mim aquilo que eu precisava ouvir. E quando o Senhor Jesus Cristo fala, ele com pouquíssimas palavras, ele consegue chegar lá no fundo do coração. Olha, quando ele fala com a gente, é uma voz, são palavras, melhor dizendo, que não deixam dúvida nenhuma. É tão especial a maneira como ele fala conosco que é perceptível que ele nos conhece lá no fundo, mas bem lá no fundo mesmo. Ele conhece os pensamentos. Ele não ouve apenas a nossa oração, mas ele conhece tudo sobre nós. E é por isso que eu amo ser guiada por Jesus. É muito especial sentir isso da parte dele, porque a atenção que o Senhor Jesus Cristo me dá é algo que eu me sinto valorizada por ele. Eu me sinto, sabe, a sensação de que um rei olha para você, de que um rei conhece o teu coração. Isso não tem preço. Sabe, irmãos, eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Eu moro num lugar bem gostoso, moro numa chácara. Eu tenho um trabalho que eu amo, que é trabalhar com crianças, mas eu sinto que se eu não tivesse nada disso e eu tivesse Jesus, ainda assim eu seria muito feliz, porque Ele traz para dentro do meu coração algo tão bom, tão maravilhoso. Eu me sinto plena com Ele. Com Ele eu me sinto cheia de vida. Com Ele eu tenho esperança. Quando eu penso aquilo que o Senhor está preparando para mim lá no céu, a casa que Ele está preparando para mim, o reino que Ele está preparando, claro que não é só para mim, é para nós, mas esse devocional vem com o objetivo de eu dividir com vocês aquilo que é o amor de Jesus que está lá dentro de mim, o amor por Ele, né? Então, irmãos, eu posso dizer que Jesus é maravilhoso. Outra coisa também que eu preciso dizer a vocês, que me faz feliz demais, é quando eu oro por uma situação que alguém me disse assim, Cibele, ora comigo por essa situação, ora comigo por essa pessoa. E de repente, essa pessoa chega para mim e fala, Cibele, aconteceu, olha o que nós pedimos para Jesus, né? Ontem mesmo aconteceu isso. Uma irmãzinha chegou para mim e disse, sim, obrigada pelas orações, porque aconteceu isso e isso e isso.
Esse é Jesus, aquele que ouve as nossas orações e que responde. Irmãos, nada mais valioso do que você passar anos tendo esse tipo de experiência, sabendo que Jesus ouve cada uma das suas orações. Eu até fiz uma parede na minha casa e coloquei alguns quadros, e no meio desses quadros tem um quadro específico só com respostas de oração. E eu glorifico o Senhor Jesus Cristo porque as pessoas podem chegar na minha casa e olhar e ver que o Senhor Jesus Cristo é aquele amigo pessoal que responde tudo aquilo que nós pedimos para Ele, que responde cada palavra do que nós conversamos com Ele. E eu acho que eu devo terminar esse vídeo dando honra a quem tem honra. Irmãos, esse amor não habitaria dentro do meu coração se não fosse Jesus ter feito o que Ele fez. Então, eu quero dizer a você que você pode abrir o seu coração para que Ele seja teu amigo pessoal também. Quero dizer a você que você pode procurar as palavras do Senhor Jesus Cristo, ler o Novo Testamento e orar e buscar ter isso com Jesus. E você vai viver com um sentimento de paz dentro de você, porque você vai sentir que você pertence a alguém maravilhoso. Você vai sentir que você é de Cristo e que Cristo é seu. Isso é maravilhoso. Eu vou terminar esse devocional por aqui para que ele não fique extenso demais, mas eu peço que você deixe o seu like, comente, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu acredito que nós podemos juntos contagiar o coração de mais pessoas com o amor por Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.